agradecer a Jesus por cada um de vocês nesta manhã. E hoje já ouvimos uma porção naturalmente maravilhosa, né? Creio que cada um vai levando uma porção, mas vamos dar prosseguimento a um pequeno estudo que começamos aqui no domingo passado. Como eu disse aos irmãos, eu gostaria até de prosseguir naquela linha, falando sobre a terceira etapa e falando sobre as coisas que sucederão, não é? Durante a meia hora de silêncio. Mas para nós chegarmos a isso, eu creio que nós devemos tomar as bases, os alicerces do que o profeta ensinou dos selos com relação a este assunto que culmina, né, na terceira etapa, ou a terceira etapa culmina ali, no sétimo selo. Então eu espero que os irmãos, as irmãs tenham paciência conosco e vamos, em nome do Senhor Jesus, dar prosseguimento aqui ao estudo e espero que à medida que nós formos falando, Deus possa ir abrindo melhor para nós, né? Eu vou aproveitar ainda em pé os irmãos para nós ler Apocalipse, capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao 4. Diz a palavra de Deus: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz dos céus que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Amém, Jesus. Pai Santo, peço que o Senhor seja o grande mestre aqui entre nós, porque só o Senhor pode nos ajudar e ajudar teus filhos e fazer com que a mente de Cristo esteja em nós, para captar as coisas que são espirituais. E não nos deixe aqui sozinhos, mas que seja o Senhor através de cada um de nós, tanto nos lábios e coração de quem fala e nos corações de quem ouve. E ajuda a tua igreja aqui e por todas as partes, e que este ensino possa ser de melhor ajuda a teus filhos. Pai, que ninguém saia confuso, mas cada um tendo mais luz e entendimento, pois pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Vocês podem assentar. Bem, o irmão Brana, ele disse que os mistérios, ele não te salva nem te condena, mas te ajuda a preparar para o rapto. Então, alguns ministros tomam bem. Para mim, mistério, tanto faz, né? Porque não me salva nem condena. E algumas pessoas dizem amém. Até em uma parte da verdade, não te salva nem te condena, mas diz o profeta, te ajuda a preparar para o rapto. Agora, a pessoa salva, não é? Ela se contenta aí, mas a noiva quer ser ajudada, quer ser preparada para o rapto. Você deseja? É a razão que você está aqui. Então, o profeta diz que para nós estudarmos ou entender álgebra, nós precisamos aprender primeiro o quê? A, B, C. Eles aprendam primeiro o ABC, o ABC, e então você entenderá álgebra, não é? E o ABC é somente crer. Diz o profeta que o ABC é somente crer. É quando você crê, você então expõe o sinal, não é? Você pratica a palavra, porque a fé é obras em ação, você crê? Fé é obras expressadas.
Então a primeira coisa que nós precisamos é ter o doador, o Espírito Santo, o doador dos dons em nós, para nós entendermos a palavra, examinar, ter o sinal. O irmão Brana disse na mensagem sinal: eu estou certo que se não tiver o sinal para examiná-lo, passarão de alto. Vocês já leram isso na mensagem sinal? Não? Quantos já ouviram disso? Amém? Então digam amém. Amém quer dizer assim seja. Então veja bem, tem que ter o sinal. Sinal é o quê? Vocês podem me ajudar, irmãos? Eu quero participação, nós estamos numa escola. Vamos dizer? O sinal é o quê? Vocês têm que me ajudar. Na mensagem, o sétimo selo, ele diz que isto também vai de justificação a santificação, de santificação ao batismo do Espírito Santo, e logo para ver isto. Que isto que ele estava falando? Ver a terceira etapa, entendê-la. Amém? Vamos ler aqui para vocês poderem realmente ser confirmado se é isto mesmo. Porque às vezes nós deixamos passar essas coisas e é muito importante, não é? Sétimo selo, parágrafo 172. Ele diz aqui: é da justificação à santificação, dali segue ao batismo do Espírito Santo, e logo para ouvir isto, simplesmente estamos chegando mais perto de Deus cada passo. Amém, irmãos? Então, você não pode pegar uma pessoa que apenas foi justificado ou santificado e falar dessas coisas a ele. Eles não vão entender. Mas se ela tiver o batismo do Espírito Santo, ela vai entender. Vocês estão entendendo? Por isso que mistérios, diz a Bíblia, se fala entre os perfeitos. E quem é perfeito? São os que estão em Cristo Jesus. Você crê? Ninguém é perfeito porque é bonzinho, moralista, honesto, sincero, santificado. Perfeitos são os que entram em Cristo. E você só entra nele por meio de um só Espírito. Então, a primeira coisa, um crente carnal, ele vai ter muitos problemas, vai discutir com a palavra. E ele discute com a própria coisa da qual ele reclama crer. E fica uma questão muito forte. Mas, como a noiva, a ela tem que ser dado os mistérios e Deus vela por ela, então eu espero que estar falando a membros da noiva aqui nesta manhã, amém? E espero que você esteja aqui com o coração bem aberto para entender o que estamos tentando levar. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre este assunto dos 7 trovões. Como esses 7 trovões se abrem ou como foram tratados pelo profeta nos selos. Porque muita gente toma um texto isoladamente e ali já começa a questão. Não, mas está tudo terminado e eu posso provar. E nisto eles vão caminhando e quando vê, se precipitam. Mas eu creio que nós queremos tomar a coisa inteira. Se eu te digo que João e Maria viveram felizes, este é o fim da história. Mas você tem que saber o princípio da história, o meio e o fim, para então entender que esse João e Maria que viveram felizes. Não é certo, irmãos? Vocês podem dizer amém? Eu não estou entendendo se vocês estão me entendendo. Eu vou começar aqui com a pergunta e resposta número 4, que é depois dos selos, pergunta 21 e parágrafo 78 da perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Então diz o profeta aqui, foi perguntado a ele: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Primeira pergunta. Vocês estão entendendo?
foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como trovões? A primeira pergunta ele responde aqui, não. Tem os 7 trovões que se iguala os 7 mistérios sido revelados? Então ele responde, não. E segue. Nos 7 selos foram revelados, disto se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. E ele diz, porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. Vem? Amém? Então, a primeira coisa, essas 7 vozes misteriosas têm sido muito controvertidas. As pessoas, uns dizem que irmão Branham não revelou os 7 trovões, então tem que ter um 8º para revelar. Outros vêm e diz, não, mas o profeta revelou, mas agora tem que ser assim manifesto. A noiva, ela, não é? Ela vai, com o tempo, ela capta isso, mas já está revelado. E aí vem uma série de coisas, e para provar que realmente os 7 trovões já foram revelados, eles têm que tirar o cordeiro do trono, o tempo de redenção em 63, e muitos deles chegam a crer que o cordeiro já saiu totalmente do trono e que não tem nada mais para ser revelado. O profeta terminou seu ministério de revelação, consumou. Então muita gente sai por linhas diversas. Vocês estão me entendendo? Mas nós não queremos sair por linhas, nós queremos ir pelo que o profeta diz. Você crê que a mensagem é correta? Bem, então, vamos começar por aqui, o que diz o mensageiro em relação a esse assunto das fitas, das mensagens, para que nós tenhamos uma base. No parágrafo 54 da mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, o profeta diz aqui, agora, começando com isso essa noite, agora esta mensagem de hoje unirá perfeitamente, assim sendo, escutem bem e captem cada palavra. Vocês que estão gravando, fiquem com o ensinamento que está nesta fita. Não diga nada fora do que diz a fita. Fique exatamente com o que diz a fita. Agora, nestes dias, nós vamos entender muitas dessas coisas, o porquê do mau entendimento que existe sobre estas coisas. Então não vá você dizer nada fora do que diz a fita, porque isso não sou eu quem diz essas coisas, mas é Ele quem diz. E muitas vezes a confusão começa quando alguém diz que o fulano de tal diz que isso quer dizer isto, etc. Porém, vamos deixando isto exatamente como está. Assim é como queremos a Bíblia, exatamente como a Bíblia diz, assim queremos. Não queremos nossa própria interpretação, porque já está interpretado. Amém? Então, o profeta está mostrando que já está interpretado. Vocês creem nisso? Então não necessita, não precisa de intérprete, vê? Não necessita de eu vir aqui para interpretar para vocês. Eu apenas tenho que repetir para vocês. E qualquer um que vem e diz, vamos dizer, dar um exemplo. O profeta vem e diz lá na mensagem, não sabeis, e único lugar escolhido, não é? Nas asas de uma pomba. Eu cruzarei esse caminho outra vez. Estou ficando velho, verei eu outra época semelhante a esta. Estava indicado, é uma promessa. Cruzaremos esse caminho outra vez. Amém? Aí alguém vem e diz, mas o irmão Branham não quis dizer isto.
O que o irmão Branham queria dizer é que o Espírito Santo estava no profeta, mas a morte do profeta pôs fim em seu ministério e ele cruza através da igreja, viu, irmãos? É a igreja, porque a morte do profeta terminou seu ministério. Será que está certo isso, irmãos? Isso é anticristo, antipalavra. Nós temos que permanecer com o que o profeta disse. Ele disse: não ponha interpretação, simplesmente creia como está nas fitas. Se ele disse, eu vou repetir para vocês o que ele disse. E a noiva crê no que ele disse. E ele disse: não precisa de intérprete, já está interpretado. Deus não precisa da nossa interpretação. Você crê sim? Bem, seguindo aqui no 184, ele diz: muito bem. Mesmo as visões que Deus nos dá aqui são tão mal entendidas. É por isso que vocês me verem dizer nas fitas. Diga o que dizem as fitas. As fitas, quando nós falamos, é a mensagem. Amém? Porque esses livros foram tirados das fitas. Vocês estão entendendo? Diga o que dizem as fitas e diga o que dizem as visões. Agora, se você está bem percebido, você verá algo. Oxalá não tenha que levantar a mão para mostrar-lhes. Bem, aqui está, estamos no fim, sim, Senhor. A educação e a sabedoria humana não compreendem, porém as visões singelas, quando são reveladas nessa simplicidade, então lhes passa por alto. É por causa daquela visão que eu lhes contei, e comeria de caçada, isso foi um tropeço para muita gente. Então, veja que até as visões do profeta eram mal entendidas. E também a palavra, mas eu creio que o eleito, ele quer realmente tudo o que disse o mensageiro, não é? Então vamos entrar aqui um pouquinho sobre, porque nós vamos dar uma sequência aí sobre trovões. E eu quero que as mensagens, tudo aquilo que eu pude captar dentro dos selos das eras da igreja acerca de trovões, eu quero começar a passar para vocês. E espero que vocês sejam pacientes comigo, pelo menos nesse período de tempo. Vamos aqui para nós entendermos isso, não é? A era de Laodiceia, parágrafo 23, só para pôr base do revelador desses 7 trovões, mais uma vez, que eu creio que todos aqui estamos coesos, que Deus tem que ter uma voz que revela esses 7 trovões. Mas, para pôr assim uma base para que alguém que possa ouvir, possa entender melhor, veja o que diz o profeta. Ninguém conhece o conteúdo daqueles 7 trovões, porém temos de saber, e necessitará de um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outro meio de publicar suas revelações escriturísticas, exceto por meio de um profeta. A palavra sempre veio através dos profetas e sempre virá. Que esta é uma lei é evidente, mesmo por um exame fortuito da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente envia seu profeta em cada época, aonde o povo tem se desviado da ordem divina. Com ambos, os teólogos e o povo, tendo apartado da palavra, Deus envia seu servo a este povo, mas a parte dos teólogos, a fim de corrigir os falsos ensinos e guiar o povo de volta a Deus. Bem, vamos ao parágrafo 38, o profeta segue falando desses 7 trovões. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7, quem é este, irmãos? O profeta. Bem, fará 2 coisas. Então, quem que faz 2 coisas? Um profeta. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais
são revelações contidas nos selos, e serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Será exatamente assim. Vocês creem? Então, quem tem a responsabilidade de revelar estes 7 trovões não é uma igreja, não é um oitavo, não é nem um sucessor, é Malaquias 4 e Apocalipse 10:7. Podemos dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Vamos seguir adiante. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, para os irmãos que estão aí anotando, no parágrafo 53. Vocês que estão anotando, por favor, né? Vai anotando, porque isso vai ser necessário. O diabo vai te provar com relação a essas coisas, porque ele odeia, não é? Quando você tem uma base, e ele vai chegar com outro ensinamento. Aí está cheio desses ensinamentos, mas você tem que fazer um exame, e tanto em você como na palavra, e ver se você está em harmonia com a palavra. Amém? No 53, na última parte desse parágrafo, o profeta diz aqui: eu creio verdadeiramente que os 7 anjos que retêm estes 7 trovões o concederão. Vocês estão captando? Há 7 anjos retendo. Mas diz o profeta: eu creio que os 7 anjos que retém esses 7 trovões o concederão. Bem, eu quero seguir aqui mais adiante, na mesma mensagem, Deus em simplicidade, parágrafo 182, para que nós estamos tentando formar uma base para nós continuar lendo sobre os 7 trovões. Então diz o profeta: agora, por que será que os crentes não creem nos sinais singelos de sua vinda? Estão esperando todas essas coisas prometidas na Escritura. O sol se porá no meio-dia, haverá toda classe de fenômeno. Se unicamente tivéssemos tempo, eu tenho todas as anotações aqui para mostrar exatamente o que são todas essas coisas. Entraremos nisto na abertura destes selos esta semana. Ali está, aonde já sucedeu e nem o souberam. Veremos se é assim ou não. E se o anjo do Senhor nos abre estes selos, recordem, está selado com 7 trovões misteriosos. Amém? Então, se o anjo do Senhor, diz o profeta, nos abre estes selos, recordem, está selado com 7 o quê? Então, quem que está falando aqui que os trovões são selos? Um profeta. Quantos aqui creem que os 7 trovões são selo dos selos? Bem, está bem claro aqui na palavra do profeta. Porque se ele nos abre estes 7 selos, recordem, está selado com 7 trovões. Então, temos 7 selos e selo dos selos, que são os 7 trovões. Vocês estão de acordo com a palavra do irmão Brana nisso? Vamos seguir adiante. Eu gostaria de ler o intervalo, eu creio que alguns estão anotando, né? Intervalo, parágrafo 29. Diz o profeta: os 7 selos sobre o livro o mantém selado. O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam abertos. O livro é selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. Vê vocês? Amém? Quantos estão de acordo?
Mas esse pessoal de fora não está de acordo. E não creem que os 7 trovões é diferente. Pelo contrário, eles dizem que os 7 trovões são 7 vozes e que cada selo foi uma voz, né? E que os 7 selos são 7 trovões. E o irmão Branham está mostrando que é diferente e que os 7 selos está selado com 7 trovões misteriosos. Vocês estão captando? Digo amém. Então vamos ficar com o ensinamento das fitas. Vocês concordam? Porque vai haver outros ensinamentos, mas nós estamos colocando bases para que a igreja, os irmãos, se firmem na palavra, né? Porque hoje nós estamos na era dos falsos cristos, falsos profetas, e o irmão Branham diz que o que faz uma pessoa falsa não são seus dons, nem as suas profecias, é seu ensinamento, contrário à palavra do dia. E eu não quero vir aqui como um falso. Vocês creem assim? Então veja bem, repetindo, o livro está selado com 7 selos. O livro selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões, vê você? Então são 7 selos sobre o livro, e não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Agora, simplesmente estamos supondo, porém, a genuína revelação de Deus será perfeita com o sonido da trombeta de Apocalipse 10:7. E a verdade será vindicada. Isso é exatamente o que diz a palavra. O mistério de Deus será consumado para este tempo, ou consumado para este tempo. E lembre-se que no capítulo 5, o livro estava fechado, e no capítulo 10 já está aberto. Amém? Vocês se lembram disso? No capítulo 5, havia um anúncio lá, né? Quem é digno de abrir o livro? Estava fechado. Amém? Quem é capaz? Logo veio a resposta, mas quando chegou no capítulo 10, o anjo vinha já com o livro aberto. Vocês creem? Bem, vamos agora prosseguirmos aqui. Eu não quero enfeitar nada. Eu quero apenas que nós sigamos lendo a mensagem para entender melhor. Vamos ler aqui no parágrafo 41 da mesma mensagem. O profeta diz: agora notem também que este livro está selado, e você também está selado juntamente com o livro, até o dia da redenção. Agora, isso está, vejamos no livro de Romanos, para encontrarmos melhor entendimento. E aí ele segue falando do crente selado com o Espírito Santo, que está gemendo, né? Até o dia da redenção. Amém, irmãos? Agora, quantos aqui creem que este livro está selado até o dia da redenção? Muitos não creem. Eles dizem que o livro já está todo aberto, 100%, e que não tem nada nem agregado ao livro mais para trazer, que está tudinho revelado. E o irmão Branham está pondo bases para nós recordar, porque nós não podemos chegar lá no fim, João e Maria viveram felizes. Nós temos que entender o princípio da história, o meio da história e o fim da história. Vocês estão entendendo? Então você entenderá a história. Então diz aqui o profeta que o livro está selado, e você também, até o dia da redenção. E muitos já creem que, porque eles tomam um trecho isolado. Mas o profeta pôs bases, e lá adiante ele mostrou que tem algo agregado ao livro, que nós vamos no final ler aqui para vocês, que não pode ser aberto até aquele tempo. E nós temos que ficar com o ensinamento do profeta. Bem, eu poderia seguir aqui muitas coisas sobre esses assuntos, mas vamos ler aqui. Eu vou começar por aqui. O irmão Josué nos ajude um pouquinho, eu creio que tem uma boa leitura, e eu vou pedir para eles ler, porque eu estou um pouco aqui sem o óculos, e às vezes eu posso, e eu quero que vocês participem também.
Vou pedir ao irmão Claudinei, vai ler esse parágrafo 2 da mensagem Sua Presença. E agora nós iremos, somente tão logo eu possa, e eu anunciarei quando nós provavelmente começaremos. Eu tive alguns telefonemas esta tarde para saber quando nós começaríamos nestes livros ou nestes capítulos. E eu penso, se o Senhor permitir, eu quero tomar da próxima vez que nós começarmos nos 7 selos de Apocalipse e os 7 selos naturais. Então, se nós concluirmos em tempo, tomaremos os 7 selos na parte de trás do livro para ver. Agora, isso pode tomar um pouco de tempo. Veja, há 7 selos que são abertos. As 7 pragas, 7 trombetas, todos aqueles 7. E aqueles selos que nós poderíamos tomar em primeiro lugar. Mas então, na parte de trás do livro, que está selado com 7 selos, Daniel ouviu a voz enquanto isto trovejava, e foi proibido de escrever isto. João foi proibido de escrever isto. Mas isto foi selado na parte de trás do livro, isto é, depois que todos os mistérios do livro têm sido anunciados e revelados. Vocês notem que Daniel disse lá, os mistérios nos dias destas vozes, o mistério de Deus seria aberto. Por aquele tempo, veja, o mistério, quem é Deus, como ele foi feito carne, e todas essas coisas seriam abertas por esse tempo. E então nós estamos prontos para os 7 selos na parte de trás do livro. Isto não está nem mesmo revelado ao homem, nem mesmo escrito na Bíblia, mas eles terão que ser cotejados exatamente com o restante da Bíblia. E eu penso que isso será uma grande coisa. Estamos felizes com isso? Agora vamos seguir adiante, porque o tempo não permite, não é? Nós vamos dar sequência. Eu vou pedir ao irmão Josué tomar aqui o 2º selo, por favor, e ler para nós aí o parágrafo 33. Recordem, nada pode ser revelado. Deus não faz nada sem que primeiro revele a seu servo o profeta. E antes de fazer qualquer coisa, o revela. E quando o revela, recordem bem disto, algo tem sido revelado. E estas coisas das quais estamos falando deveriam ser reveladas nos últimos dias, um pouco antes da última trombeta, ao fim da mensagem da última era da igreja, correto? Se você o quer ler, pode vê-lo em Apocalipse 10, 1 a 7, onde diz, nos dias da voz da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus será revelado e consumado, e quando este livro, selado com os 7 selos for aberto, nos resta uma só coisa, então o mistério completo de Deus sobre o qual temos conjecturado e indagado por tantos anos, segundo as Escrituras. Não havia nenhuma maneira de entendê-lo até este dia, porque tem estado escondido. Temos visto os símbolos que o significaram estas coisas, mas não podiam ser corretamente revelados antes os últimos dias. Então devemos estar nesse tempo, o tempo do fim. Então, irmãos, podemos ver aí que depois, não é, diz ele aqui, e quando este livro selado com 7 selos for aberto, nos resta uma só coisa, reticência. Então o mistério completo de Deus, sobre o qual temos conjecturado e indagado por tantos anos, segundo a Escritura, não havia nenhuma maneira de entendê-lo até esse dia, porque tem estado escondido.
Amém? Então eu creio que vocês estão captando que depois somente nos resta uma só coisa, né? E eu creio que nós estamos esperando enquanto tiver a última coisa a ser revelada, não estamos? Vocês estão? Bem, então vamos prosseguir aqui. Eu acho que eu saltei muito aí, mas vamos na mensagem primeiro selo. Eu vou pedir ao irmão Claudinei, ele vai ler para mim o parágrafo 35, e depois o nosso irmão lerá o 81 e 82. Também encontramos no estudo das Escrituras que cada mensageiro sempre vem ao final da era. Paulo veio no final da era e encontramos que sucedeu o mesmo com Irineu, com Martim e com Lutero, o qual veio no final da era católica. Wesley veio no final da era luterana. Pentecostes veio com o batismo do Espírito Santo no final da era da santificação. E no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para preparar-nos, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e sermos tirados da terra. E veremos mais adiante, Deus permitindo, onde isto está escrito. Glória a Deus. Vocês creem? Bem, então, diz o profeta que nós precisamos de uma fé maior, uma fé de mudança, uma fé de transformação. E eu creio que nós estamos buscando essa fé. E essa fé está nas mensagens. Vocês creem? A fé de rapto e a fé para o rapto. A fé para o rapto, diz o profeta, está nas mensagens. Por isso que estamos lendo. Mas a fé de rapto está nos trovões. Amém? Vocês creem nisso? Nós vamos ler daqui a pouquinho. É a mesma fé desenvolvida, só que é uma fé maior. Fé perfeita de transformação, de mudança. Enquanto que nós caminhamos de fé em fé até chegar a essa fé gloriosa. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu creio que vamos ler agora o parágrafo 81 e 82. Por favor, irmão Josué, leia aqui para nós. E depois, irmão Cláudio, que é bom também de leitura, me ajuda aqui. Agora pense bem. João escreveu isto que temos, porém, quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe disseram: não o escrevas. Agora João tinha comissão de escrever tudo o que visse. Porém, quando soaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então lhes foi dito: não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, porém a minha opinião é que serão revelados muito logo. E isto dará fé e graça à noiva para ser raptada. Temos estudado tudo o que sabemos, todas as dispensações, e temos visto todas essas coisas. Temos visto os mistérios de Deus e temos visto a grande reunião da noiva nos últimos dias. Sem dúvida, há algo ali ainda ao qual não podemos chegar. Há algo ali.
Porém, imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse: detenhamos isto. Eu revelarei isto naquele dia. João, não escrevas isto, porque tropeçarão com isso. Deixa-o passar. Mas eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. 82. Agora não soaram em vão, recordem. A gotinha de tinta, tudo tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou estas coisas e João ouviu esta voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando-lhe uma forma simbólica, o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, lhe diria: não digas completamente o que isto é. Não vás dizer: isto é assim, e isto é o que está sobre o 7º selo. Não o diga assim, porque eu te digo isto. Então todo o plano através das eras se poderiam a perder. Isto é o segredo. Ele simplesmente quer. Como, por exemplo, sua vinda, ele disse: agora ninguém saberá quando venho. Simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, somente me tocar estar preparado. Vê você? Eu creio que nós estamos captando isso, né, irmãos? O profeta diz que esse assunto aí do 7º selo, não pode alguém chegar e dizer: bem, isto é isto, né? Está revelado. Isto é aquilo, né? Ele diz: isto põe a perder o plano. Ele diz: isto é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo sua vinda. Ele disse: agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isto é tudo. Não é negócio meu saber quando, somente me toca estar preparado. Vê você? Então, veja que não é negócio nosso de estar... não, mas eu sei o dia e eu sei a hora agora. Né? Temos que estar preparado para quando isso vier. Mas isso tem que vir. Você está entendendo? E eu creio que, como nós vimos aí, então foi detido, né? Foi dito: detenha isto, mas eu revelarei isto naquele dia. Né? Então eu creio que você está captando isso aí, não é? Por favor, irmão Cláudio, leia para nós aqui o 132. Agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Vocês estão entendendo? Então já tem não só o dia e a hora para ser revelado, tem mais coisa, não tem? O novo nome é revelado aonde? Nos trovões. Vocês creem? Veja que o irmão Brana disse que disso se tratavam os selos. Quer dizer, o que foi revelado, como foi revelado, a forma que o profeta revelou, é o que nós estamos aqui, pela graça, buscando. Vocês estão entendendo? Mas, na verdade, alguns tomam aquela pergunta e resposta e dizem: tudo foi revelado nos selos, irmão. Terminou. E ali o profeta está mostrando que disto se tratavam. Os selos tratavam dos trovões. E aqui está onde o profeta está tratando, mostrando para nós como essas coisas virão. E nós queremos ir pela forma que o profeta está nos ensinando. Então veja que Jesus, o Redentor, quando ele veio aqui na terra, ele era Jesus o Redentor. Veja, o profeta diz: porque foi o Redentor quando esteve aqui. Porém,
quando conquistou o inferno, a morte, e venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. É por essa razão é que gritam, fazem tanto ruído e não recebe nada. Será revelado nos trovões. Então, muitos estão para baixo e para cima, gritando, pulando e mostrando emoção, e alguns deles querendo substituir, dizendo que novo nome é isso, novo nome é aquilo, e no fim não chega a coisa alguma, porque é um mistério por completo estar detrás desses 7 trovões. Mas eu creio que a noiva de Jesus Cristo tem que receber isto. E como eu não tenho a mensagem aqui, mas eu indico para vocês lerem a Era de Filadélfia. O profeta diz que, por exemplo, o vencedor recebe um nome, sempre muda o nome, não é? E o vencedor lá no final terá o novo nome. E ele diz que cada vez que houve uma vitória, a pessoa teve uma mudança de nome. E que nós hoje temos tido uma vitória. Nós saímos do pecado do mundo e recebemos um nome de cristão. Você crê que o nome de cristão é um nome que nós recebemos? Vem de Cristo. Mas ele disse que seguramente naquela ressurreição, não é? Nós teremos um novo nome. Então na ressurreição nós receberemos, o vencedor receberá o novo nome. Quando nós somos mudados do natural como um crente espiritual, temos um nome chamado cristão. Mas isso não é o novo nome. Nem tampouco o novo nome é o Jesus, porque na terra ele levou o nome de Redentor, Jesus, mas conquistou, obteve um novo nome, e diz o profeta que só será revelado nos trovões. Vocês estão entendendo? De maneira que os trovões têm a ver também com a revelação do novo nome. Pois não. Justamente, a gente pergunta a eles, eles dizem que eles têm muito argumento e tentam confundir as pessoas novas, as pessoas neófitas, mas ele não vai confundir um cristão que segura a mensagem. Então eu creio que o eleito tem que ter cuidado com essas coisas. Mas vamos seguir aí, vamos ler agora o 3º selo. Vou pedir ao irmão Claudinei, por favor, ler aqui para nós o 3º selo, no parágrafo, aliás, 24 e 25. E depois o 104. 24. Então João disse: Ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora, já não está o livro na mão do juiz. Aqui fala nas mãos do juiz, mas nas mãos do Redentor, porque ele tem feito a obra de redenção. Agora, vai mostrar à igreja o que tem feito. Então toma reticência. Porém o livro está fechado. Ninguém sabia. Sabiam que era o livro da redenção. Porém haveria de ser revelado nos últimos dias, segundo o Apocalipse capítulo 10. O 7º anjo terá a mensagem relacionada com isso, porque diz ali que no tempo do 7º anjo, quando ele começasse a tocar a trombeta, então todos os mistérios de Deus serão consumados para seu tempo. Depois que for revelado, logo o anjo desce do céu, o qual é Cristo. Recorde, este anjo está sobre a terra. O mensageiro aqui vem Cristo, no capítulo 10 de Apocalipse, com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com o arco sobre a cabeça, seus olhos e seus pés como fogo. Ele levanta a mão direita e jura pelo que vive para sempre sobre o trono, que o tempo não será mais. E depois de jurar, 7 trovões falaram suas vozes. E o que escrevia João devia escrever tudo o que via,
e começou a escrever isto. Porém ele disse: não escreva isto, mas sela-o. Em que? Ele diz: sela-o e não o digas. Deve ser revelado, mas nem está escrito na palavra. Agora o parágrafo 104, conforme foi nos pedido. Essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje. Agora, temos tido avivamentos denominacionais, porém não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pensa que temos avivamentos, porque não os temos. Temos milhões e milhões de membros de igrejas, porém não há nada de avivamento. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Ainda não tem havido ali nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isto. Se necessitarão destes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O tem prometido. Glória a Deus. Vocês creem? Bem, então, em princípio, vemos aí no parágrafo 25 que diz o profeta que depois que for revelado o livro, logo desce o anjo do céu, o qual é Cristo. Quantos de vocês creem que é depois que o livro é revelado que o anjo Cristo desce do céu? Agora ele está falando já de uma outra descida, porque ele já desceu para revelar o livro. Quantos creem que o livro é revelado pelo Cordeiro? E você crê que o Cordeiro é Cristo? Mas depois que é revelado o livro, logo o anjo desce, o qual é Cristo. Você crê que ele desce de novo? Amém. Então vamos aí. Ele segue. E lembre-se, este anjo está sobre a terra, o mensageiro terrestre. Porém aqui vem Cristo no capítulo 10 de Apocalipse, com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com arco-íris na sua cabeça, seus olhos e seus pés como fogo. E ele levanta a mão direita e jura pelo que vive para todo sempre, sobre o trono, que o tempo não será mais. Amém? E ao fazer isso, depois de jurar, 7 trovões soaram as suas vozes, e o que escrevia João deveria escrever tudo o que via, e começou a escrever isto, porém ele disse: não escrevas isto, mas sela-o. Em quê? É uma pergunta: em quê? Aonde ficou selado? Quantos creem que os 7 trovões está selado no próprio livro? O irmão Brana disse: está por trás do livro, selado, agregado direto ao mesmo livro, porque Deus não tem revelações no espaço. Agora, para que haja essa revelação, tem que ter um profeta. Vamos ler isto no 4º selo, por favor, aqui, irmão 26 e 29. Parágrafo 26, 4º selo. Se alguém pensa que tem a revelação dos 7 trovões, isso não enquadra com toda a palavra, e isso não enquadra com toda a palavra, então há algo em erro. Tem que vir com o assim diz o Senhor, porque este é o livro, a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Qual que? 29. Logo, os 7 trovões soaram suas vozes estranhas, e João o ia escrever. Agora, ele soube o que foi, porém não o escreveu, porque ele foi proibido. Isso sim é um mistério, porque não está nem em símbolo, nem nada. Somente sabemos que soaram. Graças a Deus.
Vocês estão captando? Então, nem em símbolo ficou. E tem que vir com assim diz o Senhor, não é? E também está incluído no livro, porque o livro é a totalidade da revelação de Jesus Cristo. Então, vamos dar prosseguimento sobre esse assunto aqui. Aqui o 106, quarto selo, né? 106. Agora, ontem à noite, vimos que vinha com sua grande espada para matar, e também vemos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios, que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão cerrar o céu, poderão fazer isto ou aquilo, ou o que lhe apraz. Vamos ler agora alguma coisa a mais para concluir, porque o tempo não permite, e eu quero pelo menos concluir aqui essa parte com os irmãos. Vamos ler aí o 191 a 192 a 193 do 7º selo, não é? 7º selo, parágrafo 191 em diante. Agora notem que a abertura do 7º selo também é num mistério tríplice. Tenho-lhes dito que é um mistério de 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Notaram como foi quando os judeus lhes fizeram essa pergunta? Compararam as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos o sabem. É com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quem ele vem, quando ele vem. Porém haverá as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo. Porém será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é sermos sumamente reverentes ante Deus e servir-lhe e fazermos tudo o que sabemos fazer e vivermos vidas justas, vidas cristãs. Mais um. Então encontramos que nos tem sido aberto o 6º selo. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público, até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões? Porque tem que vir. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Porém é um mistério escondido, ninguém o conhece, e isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceriam nada acerca desse mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos tem sido aberto. Porém, isto não. Mas, assentado ali no quarto, vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora não mais até ali podemos chegar. Amém, irmãos? Então, veja que alguém diz, mas o profeta revelou os 7 trovões. Não. Mas o profeta sabia o que eram os 7 trovões? Sabia ou não? Ele diz aqui, mas assentado ali no quarto, vi isto se abrir e mostrar esses 7 trovões.
agora não mais até ali podemos chegar. Então, este segredo está com quem? Vocês creem? Se tivesse tempo, nós iríamos ler aonde ele disse, né, o que o anjo do Senhor me disse ali naquele quartinho, eu levarei para o túmulo comigo. E noutra mensagem, ele diz que esse segredo é tão alto, tão grande, tão poderoso, que é um assunto entre ele e Deus, porque se ele falasse, causaria todo dano. Então, ele disse, então o assunto é entre eu e Deus. E eu creio que isso você pode ler, está no próprio 7º selo. E ele também diz que seria uma obra adicional do seu ministério. E eu creio que nós não precisamos de interpretação, ele falou. E nós precisamos ler a mensagem, crer e seguir esperando a coisa certa. Vamos ainda aqui na mensagem Festa das Trombetas, por causa do tempo, eu vou pedir ao irmão Claudinei, leia aqui 231 e 232, que isso já é depois de toda a abertura dos selos, é no ano de 1964, não é? 231, mensagem Festa das Trombetas. Então, ali tinha que haver a mensagem do 7º anjo que havia pregado e condenado os pentecostais. E Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma cooperação com ninguém. Foi colocado do lado de fora, rejeitado. Assim diz a Bíblia, pois é Cristo manifestado em nosso meio, Jesus no meio de todos nós, manifestado na natureza de sua palavra, fazendo-a conhecida. E, se aquilo, reticência, isto não é apenas inventado, amigo, isto é o assim diz o Senhor, a Escritura. E ao mesmo tempo, agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada. E aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. E os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. E eles voltam, e aí está aonde os pentecostais fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo, e a igreja já partiu. Isto é, para os judeus. Não sei se vocês captaram isto, mas o profeta diz que logo que esta igreja, a noiva, é reunida e é levada, aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. Ela tem que ser reunida e levada, então acaba o mistério do 7º selo. No outro lugar, irmão Brana diz, o anjo desta era consuma ali o seu ministério. Eu marquei isso nas eras da igreja. E eu creio que nós sabemos que o anjo não consumou o 7º selo. Acabamos de ler que até aqui chegamos, o demais nos será dado ali, e que na obra completa são 6 selos, o 7º nem aparece. Oi? Perfeito. O irmão está perguntando se esse 7º selo se dá na última trombeta. O irmão Brana diz que a última trombeta é para Israel, assim como o último selo é para a noiva. Eu não sei se vocês já leram isto. A 7ª trombeta é que sob a 7ª trombeta, Israel todinho é reunido, porque as trombetas soam tudo de uma vez para os judeus, mas como algo assim, e quando chega na 7ª, Israel é reunido, porque Israel reconhecerá o Senhor como uma nação. Quantos creem que Israel nascerá num só dia?
assim como aquilo é para os judeus, o 7º selo é para a noiva. Você crê que a noiva, ela vai reunir para receber esse mistério, esse grande segredo? Aí está. Oi? Ah, tá. Agora o irmão faz a outra pergunta, né, sobre as trombetas, que é para a noiva, e a trombeta, que é para os judeus. Sabemos que para os judeus, soam as trombetas, tudo sobre o 6º selo de uma vez. Mas a noiva não. Ela tem as 7 trombetas, e a última trombeta é um mensageiro. E ele é alarido, voz e trombeta. Quantos creem que esse mensageiro é todas essas 3 coisas? Aí que está. E a Bíblia diz em Coríntios que nós seremos mudados ante a última trombeta. Quantos creem que seremos mudados diante ou ante? Ante significa de frente, na frente. Quantos creem que seremos mudados ante a última trombeta? Está na Bíblia. E a última trombeta, quem é ela? É o 7º anjo. Se tivéssemos tempo, nós iríamos destrinchar isso aqui melhor para os irmãos entenderem. Mas eu creio que nós vamos ter essa mudança, e este anjo, o 7º anjo, tem esse mistério, não é? Mistério de transformação do corpo da noiva, que está aqui na mensagem. Eu não vou entrar agora porque já muda, não é? E o profeta diz que ele é um mistério que é para ser revelado pelo 7º anjo. Eu vou apenas ler aqui rapidamente para vocês captarem, não é? Parágrafo 266 diz aqui: Deus transformou o corpo de Abraão, o seu corpo, voltando ao passado. É um mistério que é para ser revelado agora, nesse dia, pelo Filho do Homem. Vem a mensagem do entardecer, vem, retornou. Aquele último sinal que eles viram foi o quê? Aquele discernimento antes de chegar à mudança do corpo. Antes de poder receber o Filho prometido, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo levantarão primeiro o novo corpo, e nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos mudados num abrir e fechar de olhos. Aleluia! E seremos tomados juntos para encontrar o Senhor nos ares. O segredo tem sido feito conhecido. Os selos foram abertos, a trombeta soou para Israel, seus 2 profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? A noiva deve sair de cena neste momento, para que então eles possam aparecer. Ele não pode tratar com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca fez isto, vê? Amém, irmãos? Então ali tem a culminação. Vocês estão entendendo? E ali, então, soa a última trombeta, e logo vem as trombetas para os judeus, que eles reconhecem ali através de Moisés e Elias. Mas nós reconhecemos nossa mensagem, nosso mensageiro aqui desse lado, amém? Vamos colocar em pé, irmãos. É uma pena o tempo. O doutor Sérgio já não vem, né? Quando vem o pastor estica, me perdoe, amado. Eu estou muito feliz de ver o irmão aqui, não é? Deus o abençoe. Vamos inclinar as faces e orar ao Senhor Jesus. Pai Santo, muito obrigado pelo que o Senhor está nos colocando através da Tua santa mensagem. Ajuda-nos cada dia a viver esta palavra. Ajuda-nos a crer e andar através desses passos do Teu Elias. E nós pedimos que ajude cada irmão, cada irmã, captar cada dia melhor essas coisas. Entregamos nossas vidas uma vez mais para o Teu serviço e pedimos que o Senhor abençoe logo mais nossa reunião de comunhão aqui entre nós, que seja uma verdadeira comunhão uns com os outros e com o Senhor, que nós possamos ter o Espírito Santo de uma maneira mais elevada em nossas vidas. Entregamos agora, Senhor, os Teus filhos, o regresso deles e todas as coisas para que o Teu nome seja louvado.
sela essas bênçãos da Tua palavra em nossos corações e continua nos ajudando nestas coisas para a Tua glória. Amém, Jesus. Somos o grupo da noiva, espalhado pelo mundo inteiro, aguardando aquele momento de encontrar o nosso mensageiro. Ele que nos tem guiado, a revelação, a palavra da luz. Ele estará ali para entregar a noiva ao Senhor Jesus. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição. Todos os lugares estarei presente nesta reunião. Todo verdadeiro eleito que tem plena revelação, crê em toda a palavra e não busca interpretação, pois sabe que esta palavra é santa, pura e verdade, fazendo com que os eleitos cheguem à total unidade. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição. Antes de encontrar Jesus nos ares, com os eleitos de todos os lugares, estarei presente nesta reunião. Nós estamos esperando os nossos amados irmãos, quando eles ressurgirem pela ordem da ressurreição, por um espaço de tempo, reunidos estaremos, até chegar o momento com Jesus nos ares, nos encontraremos. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição.